Essa figura, ela está inteira. Agora vamos dividi-la em três partes iguais. Certo, então eu dividi a figura em três partes iguais. Agora vamos tomar essa parte aqui de cima dela. Então eu poderia dizer que eu dividi a figura em três partes iguais e a parte amarela corresponde a 1. Ou seja, só pintei um quadradinho de amarelo. Observe que se eu escolher o quadradinho do meio, ele também vai corresponder a uma parte amarela, ou seja, eu dividi a figura em três partes iguais e só pintei uma de amarelo. A mesma coisa vai acontecer com o de baixo. A figura eu dividi em três partes iguais e pintei apenas uma de amarelo. Poderia ocorrer também que eu quisesse pintar essas duas partes de amarelo. Então, eu tenho um terço, que representa essa parte, e tenho um terço, que representa essa parte. Na verdade, quando eu junto essas duas partes, eu tenho 1 mais 1, duas partes amarelas. Duas partes amarelas de uma divisão de 3. Poderia acontecer também que eu tivesse as três partes amarelas, mas aqui eu só tenho um, então eu tenho uma parte amarela de 3, uma parte amarela de 3 e uma parte amarela de 3. Sendo que eu tenho três partes amarelas, ó, 1 mais 1 mais 1. Então, se eu juntasse as três partes amarelas, das três divisões que eu tenho, eu teria três partes amarelas. Ou seja, eu teria novamente a figura inteira, porque 3 dividido por 3 é 1. É importante entender que quando eu escrevo aqui 1/3, tá faltando alguma coisa para eu completar essa fração. Ó. Eu já tenho 1/3. Para eu completar ela toda, tá faltando quanto? O de baixo me diz quanto falta para completar. Então, para completar os 3 que está embaixo, sendo que eu já tenho um aqui em cima, tá me faltando 2. É como se eu estivesse fazendo uma soma. Ó. 1 mais 2, 3. Repete o 3 de baixo e se completa a fração. Certo? Então, nesse caso aqui, que eu tenho 2/3, eu tenho 3. Ó, é o todo. E já tenho 2. Falta quanto para completar esses 2/3? Falta, para completar os 3, sendo que eu já tenho 2, falta 1. 2 mais 1, 3. Ou seja, 3/3. E nesse caso aqui, eu já tenho 5. Para completar o 5, eu tenho 3. Falta quanto? 2. Veja que 3 mais 2 vai completar o 5. 5, 5. Vai fazer com que ela fique igual. Esse igual a esse, que é a parte inteira, ela pode ser representada dessa forma. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Essa forma aqui, 5 sobre 5, pode ser representada 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Note que quando você soma 1 mais 1 mais 1 dá 3/3. É a mesma coisa que 3/3. E aqui quando você soma também os 1, vai dar 5 sobre 5. Olha essa figura, ela está inteira. Digamos que ela inteira, ela corresponde a 300 gramas de alguma coisa. E ela foi dividida em quantas partes? 3. Então, 3 sobre 3. Aqui é uma forma de representar em número inteiro e aqui é uma forma de representar em fração. Cada pedaço desse aqui foi dividido em quantas partes? 3. Então, esse aqui representa 1/3, esse 1/3 e esse 1/3. Então, na fração eu represento dessa forma. Já nesse número aqui que está inteiro, ele foi dividido em quantas partes? 3 partes. Aqui corresponde a 100, aqui a 100, aqui a 100. Eu posso visualizar também dessa forma. Ó. 100 corresponde a 1/3. Veja que 1/3 mais 1/3 é 2/3. Então, 2/3 corresponde a esse número mais esse número. 100 mais 100, 200. Veja que 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 3/3, que é isso aqui, ou seja, a fração completa. E veja que esse número aqui, ó, 100 mais 100 mais 100 dá 300. 300 é o número inteiro. Então, esse número, 300, corresponde a essa fração inteira, 3/3. Essa parte, 1/3, corresponde a esse número. Se eu pegar 2 desses números aqui, ó, 1/3 mais 1/3, que dá 2/3, vai corresponder a 2 desse número aqui, ó, 100 mais 100, 200. E esse aqui que é o todo em número, corresponde ao todo em fração.